Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. aqui o quadrinho aqui. Vieram, que maravilha. Vir fidelis loquetur victoriam. São José, o homem fiel, o varão fiel, cantará a vitória. Amanhã é dia do Santo Patriarca. Nós pedimos a São José que reze por nós, interceda por nós e pela Santa Igreja. Então nós estamos lutando contra os pecados capitais, falando sobre os pecados capitais. Temos visto, falando sobre os pecados capitais, quais foram os que nós vimos semana passada? Ira e inveja. E hoje nós veremos sobre a gula e a luxúria. A ira e a inveja estão de certa maneira ligadas ao que nós chamamos de a gula e a luxúria estão ligadas ao que nós chamamos de apetite concupiscível. Deus nos deu inteligência, vontade, inteligência para conhecer a verdade, vontade para querer o bem. E nisto nos concedeu também o que nós chamamos de paixões, que são uns do apetite concupiscível, outro do apetite irascível. O que é o concupiscível? É a busca de um bem deleitável. E o irascível é a busca de um bem que é difícil. Isso até os animais superiores têm. Então, por exemplo, se eu pegar um cachorro e colocar na frente dele a comida, ele vai salivar. Isso é o concupiscível. Ele está percebendo que é um bem que lhe é deleitável e reage imediatamente. Um leão que está lá na selva, vê uma zebra longe, é o irascível dele. Ele sabe, vai ter que correr, vai ter que ir atrás, não é que ele sabe intelectualmente. Instintivamente ele vai atrás de um bem que é árduo. Correr atrás da zebra para se alimentar. Nós também temos esses apetites que Deus nos deu para que sirvamos a Ele como somos, corpo e alma. Só que o pecado original cria uma desordem em nós. Então, em nós, os apetites, o apetite concupiscível e também o irascível estão como que feridos. Quais são as feridas que o pecado trouxe para nós? Na inteligência, a ignorância. Só com dificuldade aprendemos as coisas de Deus. Então, e o pecado pessoal pode aumentar ainda mais a ignorância. Por isso é possível encontrar pessoas grandes intelectuais, cultíssimas e ateias, pessoas que não acreditam em Deus. A ignorância mais crassa, dizer que Deus não existe. Porque com dificuldade aprender, por exemplo, isso que nós estamos vendo. As senhoras, como eu, estamos ouvindo isso e estamos assimilando. Por quê? Porque temos fé. Nós temos a graça de Deus. Mas isso aqui, para uma pessoa sem fé, ele pode até ficar com raiva. Quantas pessoas não aceitam a fé em Deus e a fé da igreja exatamente por causa da doutrina moral? Porque acham que a igreja é radical demais, não sei o que, ele está fora dos tempos,
etc, etc, etc. Então, o que é ignorância? E a vontade foi aferida pela malícia. Todos nós, com exceção de Nossa Senhora, que é Imaculada Concebida, ou seja, ela não recebeu em si as feridas do pecado original. Toda pessoa que nasce com o pecado original recebe consigo a ignorância na inteligência como paga, a malícia na vontade. É por isso que São Paulo diz: vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. É a malícia. É aquela ponta de... Aquilo que nós falamos já há algumas semanas atrás. Não existem só pecados de ignorância ou pecados de fraqueza. Existem pecados de malícia. A vontade está ferida pela malícia. E nós percebemos isso quando nós falamos, por exemplo, da inveja. Às vezes não vem como uma reação. A inveja, o ira, é a paixão descontrolada. No apetite concupiscível, que é essa... como ferida vem que nós chamamos de concupiscência. O que é a concupiscência? É o que Santo Agostinho chama de fomes peccati. É a fome do pecado, na sensibilidade. Todos nós nascemos com a carne clamando pela desordem. No apetite concupiscível. E nós veremos aqui exatamente o tema da pula e da luxúria, que são os pontos, vamos dizer assim, capitais da sensualidade, da ferida da concupiscência no sensível. E no irascível, que é essa desejo dos bens árduos, veio a moleza, a fraqueza. Nós, para os bens árduos, sentimos como que uma fraqueza. É certo que há pessoas de temperamento colérico e, portanto, são líderes natos, naturalmente falando. Mas as coisas espirituais não são naturais, são sobrenaturais. Então esta fraqueza se demonstrará exatamente essa pessoa que tem uma capacidade de agir tremenda. Ela é capaz de dizer assim: olha, me dê o que quiser para fazer. É faxina? É não sei o quê? É exatamente. Mas não me bota uma adoração sempre assim. Não me bota para rezar. É claro, talvez não vou verbalizar isto, mas sinto como o espiritual sente uma fraqueza. E a vida cristã, sobretudo, se demonstra uma vida de renúncia. É a fraqueza diante da renúncia. É o querer as compensações, as recompensas já aqui nessa terra. Mas não vamos receber. Minto, nós receberemos sim. Diz o Senhor, o cêntuplo. Que nós damos o cêntuplo. Com perseguições. Ou seja, com dificuldade, não é coisinha fácil. Mas na outra vida, a vida é eterna. Mas já aqui vamos receber o cento. Que coisa maravilhosa. Então, nós vamos ver agora desses pecados que são anexos à sensualidade, que nascem, portanto, dessa concupiscência, na sensibilidade, esse desejo. Então, no primeiro está a gula. É importante, tanto ao falarmos da gula e da luxúria, que Deus, perfeitíssimo, criou os seres animais, e nós que somos animais espirituais, não somos só animais, mas Ele deu na sensibilidade um prazer anexo àquilo que é necessário para a subsistência do indivíduo e da espécie. O que significa isso? Deus colocou um prazer naquilo que fazemos para suprir as nossas necessidades fisiológicas, as nossas necessidades para mantermos como indivíduo e espécie. Por exemplo, beber água. Ele deu um prazer. Todos nós, até os animais, sentem prazer ao beber água.
Porque se nós não sentíssemos isso, é capaz de morrêssemos secos. E não buscaríamos a água. Sentimos prazer em nos alimentar. Deus que colocou isso, é importante saber, porque não é pecaminoso sentir prazer ao comer. Tem gente que pensa que a gula é porque eu gostei demais da comida. Bendito seja Deus que a pessoa só fazer bem, né? Louve a Deus, porque a pessoa cozinha bem. Louve a Deus. O pecado não é o prazer do comer, porque Deus colocou esse prazer no comer. E também, quando falaram da luxúria, Deus colocou um prazer no ato conjugal. Para quê? Para que subsistisse a espécie. Porque se alimentar-se, hidratar-se, fosse sem prazer algum, ou mesmo doloroso, ou a reprodução, idem, a espécie acabaria nos primeiros exemplares. Ou de fome ou de sede, ou porque não teriam descendência. Deus colocou um prazer no comer, no beber e na relação conjugal. O que é o pecado? O pecado é a desordem aqui. É tirar tudo de sua finalidade pela qual Deus criou. Então, a gula. A gula, diz o Quartanque-Rei, não é senão o abuso do prazer legítimo que Deus quis acompanhasse o comer e o beber, tão necessários à conservação do indivíduo. O que é a gula? Não é sentir prazer ao beber ou para sentir prazer ao comer. É o abuso do prazer legítimo. É uma desordem. Uma desordem no comer e no beber. Então a gula é esse amor desordenado ao comer e ao beber. Aqui, beber, normalmente, álcool. Álcool, licores, etc. Mas qualquer outra bebida substanciosa também poderíamos colocar aqui. A desordem consiste em procurar o prazer do alimento por si mesmo. O pecado não é o prazer no comer, é buscar o comer por causa do prazer. É colocar o prazer como fim e não como meio. São Paulo chega a dizer aos filipenses de maneira dura que as pessoas entregues à gula, o Deus deles é seu ventre, é a barriga. O Deus deles adoram tanto. O Deus deles é forte. Santo Tomás de Aquino, ele apresenta 4 maneiras de pecar com a gula. Porque nós temos a ideia de que gula é simplesmente ou sentir, que é um erro nessa convicção, sentir prazer ou comer demais. Comer demais, né? Então, Santo Tomás ele chama um tipo desse de pré-propere. É do latim, não precisa um tipo de gula, de pecar com a gula, é comer antes de sentir necessidade, fora das horas marcadas para as refeições, e isto sem motivo legítimo, só para satisfazer a gula. Não é porque, não, então eu vou ter só um horário, não. Se eu estou com fome, eu não comi bem, né? Não é simplesmente comer fora de horário, é sem motivo legítimo. Eu não estou com fome, eu não estou com fome, mas eu quero. É aquela comer toda hora, comer antes de sentir necessidade. Às vezes a pessoa acabou de almoçar um bom prato, ainda comeu sobremesa, não passou 15 minutos, já quer comer alguma coisa substancial. Nossa Senhora, né? Bom, seria um pouco isso. Existe um outro tipo também, que São Tomás fala, interessante, a gente não gosta, é aquele que busca comer só coisas especialmente preparadas.
né? Se não for, não, olha, eu quero a carne dessa maneira, assim, desse corte, com este molho, com este tempero, com este... Se não quero. Também é uma maneira de pecar com a gula, que é a escolha, simplesmente para satisfazer o meu paladar, que é maravilhoso, né? Isso não significa, volto a dizer, que então, para a gente não pegar gula agora, vamos colocar cinzas aqui no meio da comida, né, para todo mundo não sentir gosto nenhum, fazer uma comida sem sal. Não. Porque se Deus nos deu inteligência, Ele quer que nós louvemos também com inteligência. Então o ser humano pode criar pratos maravilhosos, com temperos super deliciosos, gostosos, até a aparência visual agradável. Isso não tem nada de mal. Isso, nós não somos puritanos. Não é puritano. Existe um filme antigo, não sei se é preto ou branco, não sei o que, parece que sim. A Festa de Babette. A Festa de Babette. Babette é uma senhora que chega lá e começa a trabalhar como cozinheira na casa, se não me equivoco, era de um pastor, não sei. E aquela cidadezinha é toda de protestantes puritanos. E o puritanismo entende a gula exatamente por sentir o prazer. Sendo assim, a comida não tinha gosto nenhum. Era uma coisa assim, eram umas papas assim. Ela chegou e a primeira coisa que ela foi, interessante, ela conseguiu, o primeiro dinheirinho dela, ela foi lá, comprou uma cebola, um alho. Então, já que era uma sopa, mas ela começou a botar um gostinho. E tá. E depois, é interessantíssimo porque ela ganha uma herança, uma fortuna assim e tal. Ela era uma pessoa famosa, depois ela conseguiu, ficou pobre, mas ganhou uma herança. O que ela fez? Ela mandou então, ela foi até a França, eu acho que buscar sua herança e voltou. Ela conseguiu dos patrões que ela fizesse um jantar, aceitasse fazer um jantar para todos os amigos. Então ela prepara vários tipos de iguarias, né? Não sei o que, é patos, não sei o que mais, é vinho, tal. Uma comida maravilhosa. O puritanismo considera o prazer do comer como um pecado já. Nós não. Nós louvaremos a Deus se vemos a comida boa e bem preparada, e saborosa, e bem temperada. Bendito seja Deus. Agora, querer comer só iguarias super preparadas, aí já seria um pecado de gula. Outro é ultrapassar os limites do apetite ou da necessidade. É aquele, como diz, comer até arrebentar-se. Que é o que a gente mais considera que é o próprio da gula, né? Que é comer. O risco até de fazer mal à saúde. Que é um problema, congestão, etc. E um outro tipo, um quarto tipo, é comer com avidez, com sofreguidão, como fazem certos animais. O medo, nossa, a pessoa até tem medo de botar alguma coisa e vai a mão junto, né? Ou seja, também é um tipo de pecado de gula. Então, é claro que esses pecados não têm a mesma gradação, né? Será um pecado mortal a gula que fizer mal à saúde e se tornar causa de outros pecados graves. Porque a gula é porta para a luxúria. Então tem que ter muito cuidado. A gula, sobretudo essa gula de ultrapassar os limites do comer, ou do beber, o álcool. Por isso que normalmente as festas, muitos nossos familiares, mesmo nossos paroquianos, é difícil arrancar o espírito mundano das festas familiares. O que acontece? Como é um espírito mundano, você vai comendo,
Não há problema comer. E dia de festa se pode comer, sem problema nenhum. Aquele comer, ou em excesso, ou uma sofreguidão, tal, e sobretudo bebida. E passo seguinte começa o quê? Comentários inconvenientes, falas dúbias, piadas sujas, e começa numa queda, pouco a pouco. Quando não, acontecem coisas terríveis mesmo, né? Mas aqui ele cita um exemplo de um padre Janvier, diz o seguinte: os excessos da mesa dispõem à incontinência, que é filha da gula. Incontinência dos olhos e dos ouvidos, porque que vão buscar pasto doentio aos espetáculos e canções licenciosas. Já começam a cantarolar essas músicas bobas, quando não ridículas, quando não sujas. Começa. Os olhos, os ouvidos começam a querer a incontinência. Incontinência da imaginação que se perturba. A gula faz com que a imaginação fique doida. Não, a imaginação já é doida, né? Fica solta. Fica solta. Né? E aí, o que a imaginação solta pode vir que for na cabeça. Incontinência da memória, que busca no passado recordações capazes de excitar a concupiscência. A gula, esses excessos de comida e sobretudo de bebida, levam a recordar a memória faltas do passado, mesmo até pecados, mesmo coisas que já viu, coisas que já ouviu, a sensibilidade começa a ficar descontrolada. Incontinência do pensamento, que extraviando-se se derrama sobre os objetos ilícitos. Então já começa a pensar coisas que são ilícitas mesmo. Incontinência do coração, que aspira às afeições carnais. Começa já a desejar mesmo sensações carnais, que é abraços, que é não sei o que é beijos, começa já. Incontinência da vontade. A vontade fica fraca, que abdica para se escravizar aos sentidos. A vontade fica assim: olha, agora o que o sentido quiser. A intemperança da mesa leva à intemperança da língua. Começa a se falar o que for. Que de faltas não comete a língua no decurso de banquetes pomposos e prolongados. Faltas contra a gravidade. A gravidade é essa... não é a seriedade carranguda, é a seriedade própria de quem sabe filho de Deus, né? Que podemos ser alegres, se seremos divertidos, se for dependendo de temperamentos, o que for, mas não se perde a gravidade. Nós não somos bocós, né? Palhaços, ainda que se tenha que fazer uma palhaçada uma vez para alegrar alguém. Eu estou lendo agora a biografia de Dom Álvaro, que é o filho espiritual e o primeiro sucessor de São José Maria. E é muito interessante, ele nos anos Cataplum, 40 e tanto, teve um problema sério de apendicite. E, claro, um homem que já tinha uma vida espiritual, já estava, se tivesse, naquela época não era como hoje, né? Cirurgias, etc. E São José Maria sabia que seu filho estava bem preparado, se tivesse que morrer. E que então ele não precisaria ficar falando com ele sobre os temas sobrenaturais e espirituais, mas como ele sentia muitas dores, ele no quarto do hospital, esperando a hora de ir para a cirurgia, precisava era deixar de pensar na dor, né? Ele começou a fazer palhaçadas no meio do quarto de São José Maria para ele rir. Ele riu, então ele esqueceu da dor. Mas mesmo fazendo palhaçada, como São Felipe Neri, como fazia muitas vezes, não se perde a gravidade. Quem está fazendo aquilo sabe por que está fazendo, né? Faltas contra a discrição também. A pessoa come demais, bebe demais, começa a ser indiscreta no que fala, no que faz, etc. Aí atraiçoam-se os segredos que havia a promessa de guardar.
Aí começa, nem te conto. Sabe o que fulano falou? Mas era segredo, mas ali não é, de tanto comer e tanto já beber, começam os segredos a saírem. Segredos profissionais que são sagrados, e entrega-se à malignidade, a reputação de um marido, de uma esposa, de uma mãe, a honra de uma família, quando não é o futuro de uma nação. Faltas contra a justiça e a caridade. Nossa, ótimo. Morre. A maledicência, a calúnia, a detração sobre as suas formas mais inexcusáveis exprimem-se com uma liberdade desconcertante. Faltas contra a prudência. Tomam-se compromissos que não será possível guardar sem ofender todas as leis da moral. Notem, tudo pela gula. A gula é a porta. Por isso que é um pecado capital. Ao cometer, ela vai como que preparando, dispondo a alma para cometer vários outros pecados. Bom, a gula não passa de um pecado venial, quando alguém cede aos prazeres da mesa imoderadamente, mas sem cair em excessos graves, sem se expor a infligir qualquer preceito importante. Então, comeu demais, de repente comeu tal, ou comeu fora de hora várias vezes, mas aquilo não fez um mal à saúde, ou não comprometeu preceitos importantes. Por exemplo, é dia de jejum, aí não, já é outra coisa. Se é dia de jejum eu estou comendo fora de hora, aí já é grave. Por quê? Porque eu estou ferindo um preceito grave. A não ser que, claro, eu tenho diabetes, eu tenho algum tipo de necessidade que eu não posso ficar muito tempo sem comer, né? Uma certa fraqueza, sei lá o que for. Mas aí é uma justa causa. Se não, o que seria um pecado leve num dia comum, num dia de jejum, é um pecado grave. Então, normalmente, os pecados de gula, se não forem assim, ferindo um preceito grave, ou levando a cair em outro pecado grave, e se não fizer colocar a saúde em perigo, você está lá, meu Deus, comi demais, tá legal um boi, não consegue nem se mexer. Se não chegou a tal ponto, que normalmente são mais raros, não é um pecado grave, é um pecado venial. Então, por exemplo, seria pecado venial comer ou beber mais que de costume, por prazer, etc. Mas então, já que não é grave, vamos aproveitar. Bom, não sei se já falamos aqui quando falamos do pecado venial ou do pecado, mas uma das coisas que o pecado não tem autêntica vida espiritual, quem não lutar verdadeiramente contra os pecados veniais deliberados. Não é possível ter vida espiritual se eu fico na linha de isso aqui é mortal, não posso, isso aqui que não é mortal, eu posso. Isso, a pessoa não tem vida espiritual assim. Ela pode até não ter não estar em estado de pecado mortal, mas ela não tem vida espiritual. A graça até está ali, mas ela não está alimentando a vida da graça. Ela só está dizendo só, não, isso aqui é chumbinho, não, isso aqui eu não posso, você vai me matar. Mas eu também não estou me alimentando. Estou comendo outra coisa, então. Então, a gula é um obstáculo sério à vida espiritual e à busca da perfeição cristã. Em outras palavras, da santidade. Por quê? Porque alimenta a falta de mortificação. E a nossa vida cristã é: quem quiser me seguir, tome sua cruz de cada dia e siga-me. O que era a cruz? Instrumento de morte, de pena de morte. Ou seja, quem quiser me seguir, prepare-se para morrer comigo. Então, a nossa vida é um morrer com Cristo. É um morrer com Cristo. O que este mundo está precisando? É de Cristo.
e de cristãos autênticos. Agora, como o mundo reconhecerá que somos cristãos, que somos judeus? Pelo hábito. O hábito é um sinal. Mas, por exemplo, a batina, há muitas religiões que usam roupa parecida de batina. As togas lá no deserto lá da Arábia, eles usam uma batina, sem o colarinho. É o hábito, é o véu, mas as muçulmanas também usam. Nota que eu, obviamente, não estou minimizando o hábito eclesiástico nem o hábito religioso, mas nós temos que ir à essência. Por que rezamos? Bom, mas os espíritos também rezam bastante. Porque somos honestos, mas tem gente ateu que não é honesto. O que nós precisamos ser para este mundo, primeiro em nós, é que nós somos um sinal de Cristo. Como? Nós vamos carregar o morrer de Cristo em nós. O morrer de Cristo em nós. E neste morrer em Cristo, morrendo ao pecado, morrendo ao que causa desunião, morrendo para nós, amando-nos como Ele nos amou. Então é o mandato novo do amai-vos uns aos outros, é o que vai chegar ao coração deste mundo secularizado e sem Deus. Eles vão ver que aqueles que estão se amando não são perfeitos, mas buscam a perfeição. Não somos bons, nós carregamos o morrer de Cristo. E que morrer é isso? É o mal que está em mim que eu tenho que destruir todos os dias. Por isso que a vida cristã é um crescendo. Um crescendo. Nós vamos morrendo para nós mesmos. Mas a gula, ao invés de fazer morrer para nós mesmos, é fazer viver para mim mesmo. Então, mesmo que ela não seja um pecado mortal, ela vai como que esfriando a nossa vida de entrega. Esfriando a nossa vida de entrega. E então, o demônio, ele facilmente se utilizará disso para lançar tentações até de infidelidade. Infidelidade à vocação, seja sacerdotal, seja religiosa, infidelidade à própria vocação cristã, à santidade. Olha o mundo do jeito que está. Deus é bom, Deus não pode dizer que toda essa gente aí vai para o inferno. Não é possível. Não é possível. Seguido, olha, se é assim, por que eu estou morrendo para mim mesmo? Se no final das contas todos teremos o mesmo prêmio. Por que passar calor com essa roupa? Por que renunciar a prazeres do comer, do beber, ou mesmo prazeres sensuais, lícitos inclusive, no matrimônio? Não estou falando de pecados. O demônio, ele sabe. Lembrem-se daquilo que nós falamos da psicologia do demônio. Ele só quer que a gente dialogue com ele. Porque a hora que nós começamos, aí ele dá volta. Ele fica. Porque a gula vai nos tirando vai nos tirando esse espírito de mortificação que é próprio da vida cristã. Enfraquece a vontade e desenvolve o prazer, o amor do prazer sensual, que prepara a alma para perigos espirituais. É fonte de muitas faltas a gula. Ela vai criando assim, um tipo de alegria boba. Que não é uma alegria própria do cristão, mas uma alegria porque... não sei. É tudo no mundo do natural. Quando a nossa vida deve ser sobrenatural. Nos leva à dissipação. A nossa mente fica pensando: ai meu Deus, o que vai ser agora do jantar? Será que a fulana que está na cozinha, meu Deus, gente, será que ela vai precisar de uma ajudinha para fazer uma coisa melhor? Né? Sei lá, começa a dissipar a imaginação em vez de eu ficar
a loquacidade, ou seja, a vontade de falar muito, gracejos, brincadeiras de gosto duvidoso. Para combater a gula, o que nós precisamos é ter essa pureza de intenção, saber qual é a finalidade da nossa vida, dar glória a Deus e salvar-nos e santificar-nos. Então a finalidade da nossa vida, primeiro, é dar glória a Deus. E São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, eu devo comer dando glória a Deus. Voltamos a dizer, ou seja, se a comida é maravilhosa, bendize, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. E se não está, eu grito misericórdia. Não. Mas dar glória a Deus. Saber que tudo tem uma finalidade. Outra é a sobriedade. Espírito de sobriedade. São José Maria, ele dizia às suas filhas espirituais, na obra existe uma administração que é das numerárias auxiliares, todos os centros. E ele diz assim, olha, temos que santificar tudo, inclusive o cozinhar. Então, cozinhe bem. Se esmere em fazer coisas boas, etc. Não, ou seja, desde que a mortificação, os seus irmãos façam a mortificação. Não os mortifique. A mortificação é pessoal. Então, não, estamos na quaresma, agora não vamos comer mais nada, vamos dar uma papa aqui. Não precisa. A não ser que em alguns dias específicos queira-se fazer um dia de penitência e jejum, outra coisa. Mas, chegando na mesa, cada um com o espírito de sobriedade vai fazer sua mortificação. Que pode ser comer um pouco mais daquilo que eu gosto menos, comer um pouco menos daquilo que eu gosto mais. Às vezes é imperceptível, ninguém vai perceber, mas eu estou oferecendo. Ou deixar de colocar um sal, que eu gostaria de colocar um pouco mais aqui, ou botar com açúcar no café, ou sei lá. Coisas pequenas que eu vou tendo sobriedade e mortificação. E mortificação. Pequena. Não deveríamos, por exemplo, não, hoje por nada eu não quero comer. Para todo mundo ver que não é para pequenas coisas. Não adianta nada também, não come bem, e daqui a meia hora está morrendo de fome, caçando uma coisa geladeira para comer. Aí a pessoa, não, coma bem, para as refeições principais, mas dê um toque do sal da mortificação. Conta-se um monge na Idade Média que era um abstêmio, né? Ele não comia, era um asceta. Todo mundo ficava impressionado, porque nas refeições, todo mundo nas refeições veio impávido. E aquilo era fala para todo mundo, meu Deus, mas esse monge, esse irmão santo, meu Deus, não come. Ele jejum perpétuo, ele fica aqui, ficava aquele tal. Eu não comendo, ficava até sem graça de comer, né? Dá um pouco mais aí, já que não está comendo. Até que um dia ele foi transferido de mosteiro, foi para um outro mosteiro, onde ninguém percebia que ele fazia jejum. Depois de uns 3 dias em que ninguém percebia que ele fazia jejum, deu-lhe uma fome, ele passou a comer. Na verdade, o jejum, ele não fazia jejum, ele se alimentava da soberba, da vaidade, que as pessoas que viam nele quão mortificado ele era. Nós fazemos para Deus, não é para brilhar na frente de ninguém. Então, esse espírito de mortificação. E sobre as bebidas alcoólicas, em primeiro lugar, sabemos que a bebida em si não é nenhum tipo de pecado, desde que seja com moderação. Então nós não devemos criticar simplesmente aqueles que bebem, nem mesmo que sejam sacerdotes, etc. Mas
É interessante que o Padre Querei, ele diz o seguinte: muitos sacerdotes acabam não fazendo, até mesmo leigos, para fazer com que as pessoas os imitem. Sobretudo, sabendo em nossas famílias quantas pessoas são alcoólatras. Né? Mas, se ele beber sobriamente, mesmo em público, eu não posso repreendê-lo. Não é algo ruim. Então, a prudência vai designar, vai dizer o que aquela pessoa, leigo, mas sacerdote, sobretudo, eu tenho que dar mais exemplo, mas o que deve fazer? A prudência. Claro, ele vai num boteco, pelo amor de Deus. É igual lá na minha de São Gonçalo, todos os bebuns de todos os botecos lá do meu bairro me conhecem desde pequeno, né? Então quando eu vou lá, ô padre, que não sei o que, vem. Claro, eu vou cumprimentar todos, uns já estão lá pra lá de background, outros já estão conversando, e eu vou, cumprimento e tal. Aí um dia você, padre, vamos tomar uma Coca-Cola, né? Vou tomar Coca-Cola. Eles tomando as cachaças, às vezes, mas eles, na consciência deles, não, culpado uma Coca-Cola. Mesmo não sendo um pecado, seria uma imprudência gravíssima da minha parte se eu tomasse, nem que fosse meio copo de cerveja com eles. Porque eu poderia estar incentivando-os a continuarem naquilo. Então, ele não, então tá bom, vou tomar uma Coca-Cola com vocês e tal. E eles lá me respeitam, que é uma coisa tremenda, é engraçadíssimo. Chega a ser cômico, às vezes vou com os seminaristas de direito, porque eles ficam assim, parece que eles saem do outro lado da rua e vão cumprimentar, e eu tenho que ir nos botecos, tenho que falar do barman, do dono do boteco, até cada um dos que estão ali, tudo bem, fulano, como é que tá? Não, pare, reza por mim, eu não quero mais isso, tá bom, vamos. Mas, então é isso, né? Então, essa é o tema da gula.